Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso We Run This City, o nosso 7º episódio, e com o presidente da nossa associação, do APMIP, Paulo Caiado. Fiquem connosco, vão ver um episódio incrível, onde a transparência, a ética, a profissionalização, a formação, os portais imobiliários, foi tudo debatido. Por isso, aproveitem e desfrutem deste momento connosco. Olha, e quem é o Paulo? Eu? É a sua história. Eu tenho 60 anos, nasci mesmo no centro de Lisboa. Lisboeta, Alfacinha? Aliás, os meus avós eram mesmo aqui do Castelo São Jorge. Castelo? Sim. Ah, uma bela zona. Mas eu vivo há 30 anos numa aldeia, a 69 km de Lisboa, e para mim seria completamente impensável voltar a viver em Lisboa. Daí essa calma toda. Calma aparente. Aparente, não é? A calma é aparente. Mas sim, estou há 23 anos, estou ligado à atividade imobiliária, mas a minha ligação é essencialmente a pessoas. Tenho depois, quer dizer, a minha atividade, somos colegas, sou sócio, administrador de uma empresa que foi crescendo e se foi desenvolvendo ao longo destes anos e que hoje tem a sua atividade aqui na área da Grande Lisboa e da Grande Lisboa. E depois temos também uma operação no Brasil, no estado de Minas Gerais, e pronto, e é isso, basicamente é isso. 23 anos de atividade. O que é que o move? Movem-me as pessoas. Movem-me as pessoas. Movem-me as pessoas. Como eu referi, o meu trabalho não é com casas, o meu trabalho é com pessoas. E aquilo que me move é, de alguma forma, poder ser útil para as pessoas. E poder, de alguma forma, contribuir para que a vida das pessoas que estão perto de mim seja um pouco melhor. Isso. E porquê a APMIP? A APMIP foi uma situação completamente casual. Há alguns anos atrás pensei que seria importante alargar um pouco os horizontes e fui numa missão empresarial ao Brasil, onde conheci um dirigente da APMIP, que posteriormente me convidou para fazer parte dos órgãos sociais, a Assembleia Geral e uma coisa. Depois, num mandato a seguir, fui convidado para fazer parte da direção da APMIP, mas a APMIP na altura tinha uma direção muito presencialista e, portanto, o ser membro da direção era assim uma coisa que não tinha assim grande intervenção. E depois, na sequência de um episódio em que o dirigente, neste caso o presidente, se afastou, de acordo com os estatutos, eu era o vice-presidente que passava a presidente. E, portanto, senti que fiquei como presidente assim de uma forma um bocado quase administrativa, uma coisa que não me agradou muito. Então, quer dizer assim, não, Vais lembrar o presidente? Eu vou-me candidatar, eu quero-me candidatar. Um dia, quer dizer aos meus netos, claro, fui presidente da APMI porque me candidatei e que fui eleito, não é? Porque estava lá escrito nos estatutos e calhou. E, portanto, a APMI, bem estruturada em termos de cobertura nacional, a APMI tem delegação no Sul, tem delegação no Centro, tem delegação no Norte, tem instalações próprias, tem um vasto património, tem uma estrutura humana muito boa, muito dedicada. E, portanto, encontrei a APMIP com capacidade para se poder, de facto, aproximar do setor, para poder, de facto, obviamente, para poder, enfim, perceber quais são aqui, no fundo, o que é que nos une, porque é óbvio que
quando falamos num setor, estamos a falar em empresas que são concorrências. O nosso setor é um setor de livre concorrência e é importante perceber isso, porque só percebendo isso é que de seguida podemos perceber o que é que nos une e quais são os denominadores comuns que são transversais a todo um setor e qual é de facto a relevância e o ganho que um setor pode ter quando tem a capacidade para se unir naquilo que são os aspectos transversais. Quando chegou à PMIP, viu um cenário que é de conhecimento geral. Como é que se sente hoje? Passado este tempo todo, qual é o seu sentimento? Porque tem feito um excelente trabalho. Porque há uma verdade que precisava de ser reposta. De que a APMIP é constituída por milhares de associados, a maioria dos quais eu não conheço, nunca os vi, não conheço o rosto, mas confiaram durante anos e anos na sua associação e aquilo que eu sentia é que havia uma verdade que precisava de ser reposta. E está confortável com essa verdade? Sim, muito. Muito? Boa. Como é que sente os mediadores imobiliários em Portugal? Como é que está o moral dos mediadores imobiliários? Deve falar com muitos. O mercado é muito heterogéneo. Há uma heterogeneidade muito, muito grande e que de alguma forma até faz com que o setor seja rico pela sua diversidade. Hoje nós temos, desde logo temos uma cobertura territorial muito, muito grande. Quantos associados é que tem a PMIP atualmente? Um pouco mais de 2.000. 2.000. Quantas empresas de mediação existem em Portugal? Estarão em atividade em torno das 6.500 empresas de mediação. Mas temos uma abstenção ainda muito elevada. Sim. E diga-me uma coisa, Paulo, juntar as marcas todas internacionais à mesa, acha que é possível? Todos os Masters em Portugal, com um propósito dominador comum? Sim, é possível, mas é muito difícil. É um sonho seu? Mas é muito difícil. Já se sentaram, não todos, já se sentaram alguns. Isso é maravilhoso. E portanto já aconteceu. Não é fácil. É normal. Não. Estávamos a falar há bocadinho, não é, sobre a questão da união dos Masters em Portugal, para colaborarem naquilo que tanto a APMIP tem defendido no seu mandato. Como é que vê a união dos Masters para o bem do dominador comum, que é a mediação imobiliária em Portugal? Eu desde logo considero que é importante termos todos noção de que a mediação imobiliária não são as redes imobiliárias. As redes imobiliárias fazem parte da heterogeneidade que caracteriza a mediação imobiliária. As redes imobiliárias têm um papel muito relevante, até pelo número de pessoas que agregam, mas as redes imobiliárias todas somadas, quer as internacionais, quer as nacionais, não ultrapassam as 1.000 empresas, num universo de cerca de 6.500. Portanto, enfim, considero que é importante termos este enquadramento. Ou seja, quando nós queremos, enfim, de algum modo, perspectivar a grande fatia do mercado imobiliário, a maior fatia, incomparavelmente maior fatia do mercado imobiliário é aquela que é constituída pelos milhares de pequenas empresas de mediação imobiliária espalhadas de norte a sul do nosso país. Sobre os masters das redes imobiliárias, com certeza que se houver e quanto maior for o alinhamento relativamente aos aspectos onde é possível haver alinhamento, seria de todo importante para o setor. E há vários aspectos onde pode haver alinhamento, aspectos que têm a ver com a formação, que falámos, aspectos que têm a ver como a mediação ter o seu próprio portal, neste caso o CASAS, aspectos, enfim, que têm a ver com várias situações, vários domínios, onde eles podem existir e nisso permitiriam que de facto que o mercado pudesse progredir de uma forma mais saudável. Sim, esse sentar à mesa seria desejável
sempre salvaguardando a importância da livre concorrência e da concorrência que caracterizam as empresas de mediação imobiliária. Claro. Muito bem, era bom, não é? Era bom. Pode ser que ainda em vida a gente consiga assistir. Pode ser. a esse momento. Paulo, como é que vê também cada vez mais e ao longo dos anos a mediação imobiliária está a ter mais exigências na parte do aumento das suas estruturas por via de fazermos na prática de fiscais do Estado. Ou seja, nós hoje não podemos promover um imóvel sem certificação energética, não é hoje, já é desde 2014, 2015, se a memória não me falha, e nós é que temos que educar o cliente, não é? Ou seja, porque as medidas são para a mediação, para quem tem a licença e para quem tem a empresa e não para o agente. Ou seja, nós temos que lidar com a cadeia de valor, colocando uma obrigatoriedade, caso não existem coimas, na ordem dos 3.500 a 45.000 euros para as sociedades, para as pessoas singulares vai até 3.500 euros. Como é que vê nós termos agora a mais recente alteração de lei do compliance, do branqueamento de capitais? Atenção, não estou a dizer que nada disto não seja relevante e não seja de facto importante o nosso papel também na comunidade de contribuir para o nosso Estado. Mas nós somos obrigados, não é, por via destas medidas, a aumentar as nossas estruturas, os recursos humanos, os impostos, por sua vez, a contratação de mais elementos para as equipas, porque tem que se preencher os formulários, tem que se enviar os formulários para as entidades reguladoras, como nós temos que todos os meses declarar as nossas escrituras ao INPIC, neste caso específico. Como é que vê que nós temos tanta exigência e tão poucos benefícios evidentes, ou uma movimentação de uma disponibilidade para dar mais lei, mais confiança, mais conforto à mediação imobiliária? Eu vejo como positivo o Estado delegar, de algum modo, responsabilizar a mediação imobiliária um voto de confiança por uma série de tarefas. E, portanto, as responsabilidades que hoje em dia existem para a mediação em múltiplos domínios, em minha opinião, devem ser bem aceitos por nós. Agora, é também indispensável, é fundamental que, se por um lado o Estado quer contar com a mediação no domínio de determinados aspectos, como aqueles que acabou de referir, é de facto indispensável que o Estado ouça a mediação naquilo que é a importância de profissionalizar quem cá está. E, portanto, de que o acesso à atividade da mediação, o acesso à atividade de agente imobiliário passe por um domínio de profissionalização que confira ao Estado a segurança de que os agentes têm de facto capacidade para cumprir com aquilo que o Estado pede. E, portanto, creio que não devemos, enfim, rejeitar algumas incumbências das quais resultam, obviamente, encargos, maior responsabilidade. Creio que as devemos, enfim, ter a capacidade de as incorporar, mas isso deve servir para sermos mais exigentes com aquilo que deveria, e esperemos que aconteça, que é a profissionalização, que é de facto termos a segurança de que todos os que estão cá reúnem de facto as melhores condições para estar e não estão com base no preenchimento de um formulário na internet. Considera a formação, para termos profissionais é preciso formação, não é? Bom, desde logo acho absolutamente fantástico que, na ausência da tal exigência formativa que há pouco falávamos, que as pessoas que estão, as empresas, os mediadores, os agentes imobiliários tenham evidenciado o serem voluntários em aprender. Porque a verdade é que a generalidade do setor faz formação porque
quer, faz formação porque quer fazer e não porque é obrigada. E isso é de facto um sinal que eu considero muito, muito positivo. Hoje há uma oferta formativa grande no setor imobiliário e claro que também esta oferta formativa está sujeita à tal rampa de exigência que é comum na nossa sociedade e, portanto, hoje as empresas, as pessoas sabem e têm conhecimento dessa oferta imobiliária e sabem também que não basta alguém surgir apresentando-se como formador no domínio imobiliário, especialista em coaching e PNL, para seguidamente poder de facto ter de forma sustentada e valorativa uma intervenção relevante. Sim, nós somos implacáveis na seleção dos oradores. Eu entendo que seria muito importante que a tutela, que o Governo estabelecesse aqui uma base de exigência para aqueles que acedem a esta profissão. Portanto, que houvesse legislação no sentido de que quem se apresenta como agente imobiliário, como consultor imobiliário, que possa dar a segurança à população em geral, ao consumidor, de que teve uma base de preparação mínima necessária para o fazer. Para exercer a atividade. Agora, quando falamos em legislação, estamos a falar em aspectos que nós não controlamos, porque não dependem de nós. Teve alguma aceitação por parte dos governantes? Teve aceitação, mas... E o mas prende-se com o seguinte. Os nossos governos hoje, o nosso governo em determinados domínios, está ele também sujeito àquilo que são algumas tendências e diretivas europeias. Claro. Isso por um lado. Por outro lado, o governo também tem as suas prioridades. E a realidade é que, ainda que o INPIC, a nossa tutela direta, esteja de facto muito interessada, motivada para implementar esta alteração, inclusivamente tendo já preparado um projeto de lei que tem isso mesmo por objetivo. A realidade é que isso não aconteceu. E portanto a APMIP aquilo que agora procurou... com o novo governo, não é? A APMIP aquilo que procurou fazer foi o seguinte, não vamos ficar de braços cruzados, ou seja, não vamos ficar a lamentar-nos de que que não aconteceu. O nosso governo não vem aqui estabelecer legislação, regulamentação que seria útil e importante para todo o setor. E, portanto, temos, por um lado, que fazer essa pressão, mas, simultaneamente, aquilo que decidimos foi vamos lá perceber o que é que nós podemos fazer. E aquilo que fizemos, e começámos a fazer há 1 ano e meio atrás, foi implementar uma série de cursos. E temos 3 cursos. Um curso que se chama API, um anacrónimo de Acesso à Profissão Imobiliária, um curso que se chama AGI, um anacrónimo de Agente Imobiliário, e um curso que se chama DPI, Desenvolvimento da Profissão Imobiliária. E bem, temos tido muitos, neste momento milhares de pessoas que passaram por essas formações. E lançámos recentemente uma certificação. Uma certificação que se chama SIC, que é o Consultor Imobiliário Certificado. E, portanto, aquilo que nós, é uma formação de 1 semana, que abrange aqui diversas áreas. E aquilo que pretendemos é que as pessoas façam esta formação e que usem esse facto para o divulgar, para o dar a conhecer aos seus clientes, às suas pessoas, nas redes sociais, nas assinaturas de e-mail, quer dizer, e que façam uso desse facto. A sua resposta, com a qual nós nos identificamos 200%, não é? Ou seja, nós temos que aceitar e incluir tudo aquilo que seja uma exigência do Estado para as nossas empresas, porque estamos a fazer parte também e sentimos que estamos a contribuir e que de facto somos relevantes, não o Estado não nos incumbia a nós de ter essas responsabilidades. A minha questão é que leva a uma outra questão, que é como é que eu, na qualidade profissional,
que quero ser relevante, quero contribuir de forma positiva para a comunidade e para a cadeia de valor, nomeadamente para o cliente final, que é o maior beneficiário de tudo isto, não é? Seja o proponente vendedor ou o proponente comprador. E como é que eu tenho numa porta do lado uma empresa ou um escritório de advogados ou um conjunto de outras profissões a fazerem exatamente a mesma atividade que eu? Exatamente. Essa questão é muito importante. De facto, a mediação deve estar muito mais ativa, nós temos de estar muito mais ativos naquilo que deve ser o combate à mediação imobiliária ilícita. Todos conhecemos o termo de procuradoria ilícita. O termo é-nos familiar, porque toda a mediação tem consciência que existe um conjunto de atos que são da exclusiva responsabilidade de solicitadores e advogados. Assim como todos sabemos que a mediação imobiliária não pode ser exercida por uma série de outras atividades. E, de facto, voltando ao tema das, de algum modo, responsabilidades e intervenções que são pedidas à mediação, sim, e também queremos que haja uma palavra muito mais ativa, uma muito maior intervenção do Estado a combater formas de intermediação, de mediação imobiliária ilícita, porque ela existe, ela é frequente, todos sabemos, inclusivamente, quais são os domínios de atividade que mais frequentemente a praticam. E ela deve ser combatida, tal como noutras atividades, por exemplo, no caso da advocacia, a Ordem dos Advogados também combate a procuradoria ilícita. Muito bem, ficamos muito felizes em saber, mas como é que nós denunciamos estes casos? Aonde? Quais é que são os canais efetivos? IMPIC, ou seja, através de vocês conseguimos denunciar estas situações. IMPIC. Os casos podem ser direcionados para a APMIP. O departamento jurídico da APMIP, enfim, constitui a forma mais adequada ao modo como deve ser enviado ao IMPIC. Vai acompanhando junto do IMPIC o resultado da comunicação que foi feita, no sentido de que essas situações possam efetivamente ser combatidas. Boa. Isso é muito bom saber que o IMPIC está no lado da profissão, digamos assim, para podermos denunciar estas situações na defesa dos interesses de todos os intervenientes, não é? Depois perguntava-lhe também, o seu mandato está com quanto tempo? O meu mandato termina em dezembro de 2025. Ou seja, mais 2 anos, sim, sensivelmente. Sim. Como é que se sente para estes próximos 2 anos? Sinto-me tranquilo. Sinto-me tranquilo. Sente que já fez tudo aquilo que podia? Não. Sinto que está tudo por fazer. Sente que está tudo por fazer? Sinto que está tudo por fazer. Sinto que está literalmente tudo por fazer. Tudo por fazer. Sinto que aquilo que foi feito é muito pouco relevante, tem muito pouco significado e que há muito por fazer. E sinto também que o principal que irá ser feito não será por mim, será seguramente por outros colegas que em breve estarão na direção da APMIP, nos órgãos sociais da APMIP. Será feito pelos nossos colegas no dia a dia, será feito pelas pessoas que trabalham nas imobiliárias, que dão o seu melhor todos os dias. Serão todos esses que vão fazer de facto a diferença, não sou eu. Sente-se motivado para os próximos 2 anos? Sim, claro. Sim, porque de facto há muito por fazer, há muita coisa por fazer, há muito por melhorar, há muito por... O que é que gostava de melhorar imediatamente? Que deixasse uma marca, deixasse uma lembrança para toda a mediação imobiliária em Portugal. Bom, eu creio que se
os nossos colegas, todos, compreendessem de facto que não há nenhum imóvel que fique por vender se aquele contacto não vier por determinada plataforma informática e se esse entendimento houvesse. E se com isso pudéssemos dar um corpo muito sólido ao nosso ativo digital, que é a nossa plataforma Casa ES, eu creio que isso seria muito interessante, seria duplamente interessante. Seria interessante pela valorização que iríamos dar a um ativo digital que seria nosso, seria importante por reduzirmos com significado a ameaça de, num espaço mais curto, um modelo de negócio que, enfim, preservando as diferenças que nos caracteriza, mas que, enfim, que temos tido, que possa de facto, enfim, ter aqui anos de vida, passa por de facto termos a capacidade de combater algumas ameaças. Tem medo dessas ameaças? Não. Tenho medo de ficar doente, tenho medo da doença. Estes assuntos. Um homem do campo dificilmente vai ficar doente. Não. Por outro lado, temos obviamente o tema da tecnologia, daquilo que tem sido a tecnologia em termos eu diria que principalmente em termos de mecanismos comunicacionais e de ferramentas de comunicação. Aceleradores de processos, não é? Aceleradores de processos, e eu diria que aqui a parte principalmente da interação, da projeção, de permitir que as empresas, as pessoas se possam projetar utilizando, enfim, suportes comunicacionais que por sua vez assentam em novos modelos tecnológicos, tem de facto tido aqui um impacto relevante, muito grande. Nós temos aqui um tema que por enquanto está a prevalecer sobre os dados, que é o tema do RGDP, o tema da confidencialidade e do direito à proteção de dados. E, portanto, digamos que temos aqui, assim, uma situação, temos aqui um conflito que vai sendo gerido, mas, enfim, na Europa nós temos, de facto, muito presente o tema da relevância da proteção de dados e, portanto, a utilização de dados tem aqui, assim, vai eventualmente ter nos próximos anos alguma reserva naquilo que é o potencial de utilização. Paulo, como é que vê o facto de um mediador imobiliário inserir toda a informação nos portais imobiliários, depois receber as leads desse portal imobiliário e depois vir a ter conhecimento que o portal entrou em contacto a essa mesma lead para vender serviços, nomeadamente a intermediação de crédito, entre outros? Não sendo a mediação sócia dos portais, vejo totalmente disfuncional aquilo que tem acontecido na relação entre a mediação imobiliária e os portais. A mediação imobiliária está obrigada e tem um conjunto de responsabilidades no modo como expõe, como divulga a informação relativa a um imóvel. Isso leva a que as empresas de mediação imobiliária precisem de ter recursos e, consequentemente, investam tempo e dinheiro a aferir a legitimidade de toda a informação relativa a um imóvel. A mediação imobiliária precisa cada vez mais de investir tempo, recursos, dinheiro para poder, em conjunto com o proprietário, identificar um valor mais adequado para associar a determinado imóvel. A mediação imobiliária investe cada vez mais dinheiro para poder, de modo cada vez mais sofisticado, ter as imagens, visitas virtuais, filmes, plantas 3D de um imóvel para o divulgar. Pegar nessa informação, entregá-la a um portal e pagar para lá estar é totalmente disfuncional. Porque aquilo que eu acabei de dar ao portal é a componente de valor que ele tem. Sem aquilo ele não tem nada. Portanto, quem dá ao portal as ferramentas, quem dá ao portal a matéria-prima de valor
somos nós. E pagamos. Não faz qualquer sentido. Pagamos os destaques, pagamos o acesso e os serviços associados. Não faz qualquer sentido. Só faria sentido se fosse nosso. E por isso entendemos que é tão importante, é tão relevante o tema do KZS. A ideia de que se o canal que me veiculou o contacto de quem viu aquela casa, se não fosse aquelas pessoas pobrezinhas, coitadas, não tinham encontrado a casa na internet, é uma ideia que não tem qualquer correspondência com a realidade. Se de facto eu tiver alguém, se houver alguém cuja vontade de aquisição, decisão de aquisição é de comprar um apartamento em Dakar, com vista-mar, 2 quartos, com um preço entre 30 e 50 mil euros. As casas são baratas em Dakar. Num ápice encontra tudo o que lá houver disponível. É isto que acontece. E, portanto, é fundamental que a mediação tenha presente de que o facto de eu ter a generalidade, seguramente a esmagadora maioria, das leads, dos contactos veiculados por determinado canal de determinado portal, isso não significa que, se eu não estivesse lá, então não teria, o negócio não tinha acontecido. Isto não tem correlação com a realidade. Não há. Eu tenho total segurança em afirmar que, mesmo que não esteja em portal nenhum, quem estiver interessado em determinado imóvel vai encontrá-lo. A menos que ele esteja de uma forma secreta ou muito... ou na dark web. na drive só. Agora, estando disponível, com certeza que qualquer interessado naquele imóvel vai encontrá-lo, assim o site da imobiliária esteja acessível através dos principais motores de busca que nós utilizamos, e sabemos que são 2 ou 3 aqueles que todos utilizamos. Bastaria isso. Por outro lado, existe um mito, que é de facto aqui um aspecto que os portais fizeram muito bem, e um mito enorme que tem a ver com o seguinte: grande parte da mediação hoje acha que sem determinado portal as suas vendas cairiam a pique. E este foi um mito que estes portais conseguiram construir. Pelo seguinte: o portal não é mais do que um espaço de conforto, porque um utilizador, quando está no espaço digital, ele no portal tem um conforto de ter ali um ecossistema no qual ele está rodeado de imóveis e, portanto, tem, digamos que, facilitada a sua procura. Aquilo que é importante toda a mediação entenda é o seguinte: qualquer pessoa, se quiser procurar um T2 em Katmandu, no Nepal, vai a qualquer motor de busca e identifica os T2 todos que estão à venda em Katmandu, no Nepal. Não há nenhuma casa em Portugal que ficasse por vender se quem a comprou não a tivesse encontrado por via de determinado portal, pelo simples facto que a tinha encontrado à mesma. Exatamente. E a mediação tem que perceber isto, porque se não perceber isto, vai alimentar estruturas que amanhã vão fazer uma coisa muito simples, porque já o começaram a fazer. Eu diria até muito mais sérias do que aproveitarem a informação para áreas complementares de negócio, como é a intermediação de crédito hipotecário, e que é um utilizador consulta informação em determinado portal, o utilizador pede ao portal informação, o portal envia para a imobiliária uma notificação de que está aqui alguém que pretende ter informações deste imóvel. Há aqui só um pequeno detalhe, é que é necessário antes que valide aqui a aceitação de algo, e a aceitação do algo é: queremos parte da comissão imobiliária para disponibilizar esta informação, com a gentileza de que só haverá lugar a um pagamento se eventualmente estas pessoas comprarem casa, senão não há. Ora, se isto amanhã acontecer cá, venderem-nos leads. E isto hoje acontece noutros mercados onde alguns portais ganharam, uma preponderância, uma relevância muito, muito grande, pois será uma ameaça seríssima.
e a mediação será culpada. Será responsável por isso? Claro, sem dúvida alguma. A APMIP lançou agora o seu portal, o portal Casa ES. Achamos que é outro dos denominadores comuns em que o setor tem de se envolver sobre, enfim, por vários aspectos. Lá no portal Casa ES está a ser produtivo? O portal Casa ES Como é que está a ser a aceitação do a mercado? adesão está a ser muito surpreendente. O portal, neste momento, tem mais de 116 mil imóveis da imobiliária, só tem imóveis da mediação imobiliária, tem mais de 116 mil imóveis e estão presentes mais de 1000 empresas. Ok. E, portanto, tem de facto tido aqui um crescimento muito, muito significativo. Tem uma parte, o portal, no seu back-office, que permite às empresas poderem agilizar a comunicação entre elas e também o objetivo de facilitar, agilizar a possível partilha do negócio, do negócio imobiliário, da transação imobiliária. E, portanto, eu diria que é um passo. O MLS, como existe noutros países, ele tem o pressuposto de que só existam angariações de imóveis em regime de exclusividade. Em Portugal, a prática de grande parte do setor imobiliário passa por também fazer angariações sem regime de exclusividade e, portanto, enfim, neste caso o Casa ES está a procurar ter a capacidade para conciliar, enfim, essas duas realidades. E para já aquilo que vamos ter é, enfim, procurar agilizar a partilha de negócios, nomeadamente quando uma empresa acede na sua área ao portal, porque encontrou determinada casa, saber que quem foi responsável pela captação, pela angariação de determinado imóvel, está disponível em partilhar aquele negócio com outra imobiliária e em que condições é que se propõe fazê-lo. Ok, muito bem. Então, MLS para já é um não tema? Não é uma prioridade? É um caminho. Ok, muito bem. E como é que sente a aceitação dos mediadores a serem associados da APMIP? Eu sei que há vários grupos de trabalho que estão a ser construídos com muitas ideias, com trazer muita relevância e muita informação para melhorar. Como é que vê o apoio dos seus associados? Desde logo eu creio que é fundamental que a APMIP tenha a capacidade para se dar a conhecer. Porque a APMIP fez isto, não é? A APMIP, pelo menos no seu mandato, trouxe os mediadores à equação e deu-lhes voz, não é? A APMIP tem de ter a capacidade de se dar a conhecer. A APMIP tem de ter a capacidade de ouvir os mediadores e tem de ter também a capacidade para que as pessoas sintam de facto que é importante para a maturidade, para o desenvolvimento do seu negócio, terem esta ligação corporativa. Há muito por fazer. Muitos dos associados da APMIP são associados porque a APMIP tem um seguro de responsabilidade civil interessante. Nós fizemos sobre e de facto, obviamente que o interesse de um associado na APMIP tem de ir muito mais além do que o seguro, de um preço mais vantajoso do seguro e portanto é para isso que estamos um sentimento de contribuição. É para isso que estamos a trabalhar. Eu vivi muitos anos sem dar qualquer importância ao associativismo, sem dar qualquer importância à APMIP. Eu, na minha vida profissional, aquilo que eu ouvia com correlação com a APMIP era o preço do seguro de responsabilidade civil. E aquilo que eu quero dizer é que, desde logo, que a APMIP não sou eu, que a APMIP é essencialmente as pessoas que lá trabalham há muitos anos, que são pessoas absolutamente incríveis, têm feito um trabalho notável, um trabalho fantástico e que lá irão continuar.
É uma associação onde, enfim, dentro de uns anos haverá outros órgãos sociais, saem, vêm outros, e, portanto, aquilo que também estamos a procurar fazer é dar cada vez mais responsabilidade, robustez a essa equipa que vai ter continuidade na nossa associação. E, de facto, percebemos que no mundo de hoje, num mundo tão disruptivo, num mundo com tantas mudanças, onde as mudanças ocorrem de forma tão rápida, e nós não sabemos se estamos a acompanhar essas mudanças. E com as características de negócios que nós temos e do nosso modelo de negócio, onde, enfim, grande parte empresas de média, pequena dimensão, muitos a procurar, obviamente, conquistar alguma estabilidade, alguma projeção de continuidade, que de facto, se formos todos capazes de ter uma associação de facto representativa, com os quais todos se identifiquem, que isso será de facto um caminho importante para não só preservarmos. Quando eu falo preservar, não significa manter estático. Quando eu falo em preservar, estou a falar em substituição. Eu não estou... E claro que todos nós, nas nossas empresas, claro que nós temos que evoluir, temos que acompanhar as mudanças, temos que fazer com que elas façam efetivamente parte do nosso cotidiano e das nossas empresas. Essa parte é óbvia. Agora, aquilo que é crucial é que, no âmbito deste crescimento tão relevante, que nós sejamos efetivamente capazes de estar sempre na linha da frente, naquilo que é o nosso papel numa transação imobiliária, e que amanhã ele não desapareça. E que, de facto, se conseguimos estar unidos neste percurso evolutivo, estamos a dar aqui tempo de vida às nossas empresas e àquilo que nós desejamos, sem dúvida. E, portanto, é isso que eu gostava de dizer. Muito obrigado, bela partilha. Eu tenho uma última pergunta, antes de lhe agradecer, como é lógico, esta hora e meia quase que estamos à conversa. Não o conhecia pessoalmente, a não ser de alguns eventos de passagem, e tem sido um privilégio muito grande estar aqui consigo e conhecê-lo um bocadinho, a sua visão, os seus objetivos e também a sua forma de estar, que revela de facto uma clareza muito grande naquilo que está a fazer. Mas a minha pergunta é, vai-se recandidatar? Não. Não? Porquê? Porque eu tenho 60 anos, em 2025 terei 62, 63. Um jovem, a idade do meu sócio. E de facto, enfim, eu quero ser útil na minha empresa, na empresa da qual eu sou sócio e onde eu trabalho, e eu quero estar lá. E creio que daqui a 2 anos, enfim, seguramente surgirá alguém que possa dar, eu não posso dizer continuidade, mas que possa de facto, enfim, dar o caminho que seja o melhor possível para a associação do setor, e portanto é isso que eu desejo. Como é que vê os próximos 5 anos para a mediação imobiliária? 2028 como será? Qual é a sua visão? Não é prever, que não temos nenhuma bola que faça futurologia, mas mediante as condições políticas atuais... Eu prevejo coisas boas. Bom, desde logo porque, se cá tivermos, foi um sinal em 2028 e, portanto, foi sinal que chegámos a 2028. Mas aquilo que eu acredito é que nós estamos numa rampa de exigência. E estamos numa rampa de exigência que, desde logo, parte dos clientes, parte dos consumidores. Todos os dias, neste país, há pessoas que vieram para esta profissão dispostas a dar o melhor de si, dispostas a fazer das tripas coração para prestar um serviço fantástico a determinado cliente. Esse determinado cliente tem hoje uma capacidade comunicacional que não tinha. E, portanto, se de facto essa experiência é dada, ele vai partilhar essa experiência. E isso faz com que, inevitavelmente, o nível de exigência não pare de subir. E isso é uma fantástica notícia. A todos impacta e, portanto, aquilo que eu acredito é que estamos num caminho
de cada vez maior exigência, onde de facto não haverá espaço, pelo menos não haverá espaço de forma sólida, de forma consistente, para aqueles que não tiverem a capacidade de corresponderem com esta exigência. Esta exigência, inevitavelmente, vai traduzir-se em eficiência, vai traduzir-se em conhecimento, vai traduzir-se em rigor, em ética, em exemplo. E portanto é nisso que eu acredito. Inspirar os clientes, não é? É nisso que eu acredito. Boa. Sente a sua missão realizada no que há ainda para fazer durante estes últimos 2 anos? Eu todos os dias e dentro de cada dia, todas as horas e dentro de cada hora, cada instante, dou o melhor que tenho. Pelo menos tento. É isso. Muito bem. Olha, foi um gosto estar aqui consigo e quero lhe desejar boa sorte para os próximos 2 anos. Obrigado. Porque sei que o seu papel não é todo fácil, porque está numa posição extremamente difícil, e desejar-lhe boa sorte. Obrigado. E que continue a fazer um excelente trabalho. Obrigado. E nós estamos gratos por isso. A mediação tem o dever de estar grata pelo aquilo que tem contribuído, e se as pessoas não tiveram a oportunidade de o expressar, ainda vão a tempo. Obrigado. Muito obrigado. Tá, Paulo. Muito bem, chegamos assim ao fim do nosso 7º episódio do Rerun This City com Paulo Caiado, presidente da Associação de Mediadores Imobiliários em Portugal, e foi para nós um grande gosto e uma honra e um privilégio estar com o Paulo e ouvir tudo aquilo que o APMIP tem feito, os seus projetos para os próximos 2 anos, e também conhecer um bocadinho de quem é o Paulo. Por isso foi um privilégio estar aqui. Muito obrigado.